olá, sejam bem-vindos. Eu sou o André Sobreiro e como vocês vão ver nesse banner agora, esse é o 12º encontro para estudarmos esse texto extraordinário de Allan Kardec, chamado O Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Como você sabe, eu também sei. O verdadeiro nome dele é Autoridade da Doutrina Espírita, né? Controle Universal seria um subtítulo. Mas como esse nome já está consagrado no movimento, vamos deixar assim, é desnecessário polemizar nesse sentido, e vamos usar o nome recorrente de Allan Kardec. Quero deixar nossa gratidão a todos aqueles que têm assistido, têm dado o seu retorno, obrigado de coração, pedir que continuem deixando o seu retorno, principalmente nos comentários dos vídeos, tá? Porque ali a gente vai aproveitar a repercussão do material, né? Aprendendo a usar o método de Kardec, que é publicar, estar atento à repercussão e talvez, em cima do seu comentário, eu precise mudar de opinião. Então, se você puder, deixe o seu comentário aí no vídeo para a gente poder rever valores, rever conceitos e talvez a sua argumentação nos leve aí a repensar algumas coisas, tá? Se inscreve aí no canal, caso não tenha feito, deixa o seu like no vídeo, compartilha a playlist, tá? Que quando esse vídeo for publicado já vai estar no 12º vídeo, como vocês estão vendo aí no banner, e ajuda a gente a divulgar as ideias de Kardec. Não se preocupa com o André, não. Enquanto o André estiver num movimento honesto, buscando digno, né, de busca da verdade, a gente vai ter amparo espiritual. Se a gente cair numa dinâmica muito comum, infelizmente, que é a da vaidade, perde o foco do estudo e fica-se muito mais preocupado em aparecer, a espiritualidade, de alguma forma, vai nos tirar do mapa e, se possível, vai me mostrar, inclusive, o meu erro para que eu mesmo possa sair do mapa aos pouquinhos. Mas, repito, não se preocupa com o André, não, porque o André é um espírito imperfeito que está buscando a sua evolução. Vamos nos preocupar, nesse caso aqui, com as ideias de Kardec, para que a gente possa ter um movimento espírita mais focado e mais coeso nesse movimento de busca da verdade. Então vamos ao 12º encontro, quando Allan Kardec nos traz o seguinte comentário, para iniciarmos. De tudo isso resulta uma verdade capital, uma verdade incontestável. É de que aqueles que quisessem, ou aquele que quisesse opor-se à corrente de ideias estabelecida e sancionada poderia, é certo, causar uma pequena perturbação local e momentânea, ou seja, aquele que bate de frente com a verdade. E aqui nós não estamos falando apenas em termos de divulgação da doutrina espírita, nós estamos falando da verdade como um todo. Sempre aconteceu isso, gente. As pessoas bateram de frente com a verdade, batem de frente com as verdades científicas hoje. Sempre tem aquele que não concorda com nada, sempre tem aquele que discorda de tudo, sempre tem aquele que quer ser o inteligentão, sempre vai ter. Kardec nos disse isso alguns vídeos atrás, quando ele nos disse que toda ideia nova suscita oposição num primeiro momento, e é assim que funciona, aconteceu com a doutrina espírita e vai acontecer sempre que houver esse movimento de busca da verdade. Mas se é para bater de frente com a verdade, o que em geral acontece? Vamos voltar para o texto agora. Poderia, é certo, causar uma pequena perturbação local e momentânea, ou seja, uma coisa circunscrita, uma coisa limitada. Se você quiser usar essa linguagem moderna, uma coisa pontual. Pontual tem essa característica de momentâneo, de circunscrito, né, limitado. Acontece. Mas acaba não afetando o todo, acaba não tendo poder sobre o todo. A verdade sempre se restabelece. E nós vamos nos lembrar do Livro dos Médiuns, quando, salvo engano, Erasto vai dizer que nós podemos rejeitar, seria melhor rejeitarmos 10 verdades do que aceitar uma única mentira. E durante muito tempo eu pensei, falei, mas como que eu posso rejeitar 10 verdades? Gente, olha para a palavra, ela é uma verdade. E sendo uma verdade, você pode rejeitá-la quantas vezes você quiser e você vai encontrar no seu caminho até que você a aceite. É diferente
daquilo que nem é mentira, daquilo que a gente pode chamar de verdade relativa, ou a gente pode chamar de opinião, que nos sustenta durante um tempo, mas com o processo de esclarecimento, com o processo de amadurecimento, a gente abre mão, a gente muda de opinião. Tá? E lembrando daquele movimento natural da lei de destruição, nós vamos pensar aqui agora quantos movimentos internos nossos, quantas crenças, valores, objetivos de vida nós abrimos mão para chegar até aqui. Quando eu falo até aqui, não é no dia em que esse vídeo está sendo publicado no nosso canal, assistindo um cidadão comentar o controle universal do ensino dos espíritos. Nós estamos nos referindo ao chegarmos até aqui em termos de evolução, quantas crenças nós abrimos mão, quantas pessoas a gente não gostava, a gente entendeu que elas não eram tão ruins assim, era muito mais a nossa maneira de enxergá-las, ou seja, quantas mudanças a nossa vida sofreu por ação nossa ou pelas simples circunstâncias, e que nos trouxeram até aqui, nós tivemos que fazer um movimento de adaptação a elas. Já pararam para pensar nisso, como isso é importante na nossa vida? É o movimento da lei de destruição que nós discutimos numa palestra e que muitos daqueles que têm acompanhado esse estudo já estiveram conosco debatendo esse tema. Mas vamos voltando aqui para os slides, com Kardec nos dizendo assim: nunca, porém, dominar o conjunto, mesmo no presente, nem ainda menos no futuro. Então, sempre vai ter aqueles, graças a Deus, aliás, que buscam ou que buscamos a verdade, e que na hora certa a gente vai se posicionar. Na hora certa a gente vai comprar a briga, entre aspas, tá? Eu não gosto desse termo, eu peço aos amigos para não levarem esse termo ao pé da letra, né? Dá a impressão que a gente quer brigar, dá a impressão que a gente quer rebater, dá a impressão que a gente quer agredir, não é isso, né? Mas, entendendo metaforicamente, na hora do vamos ver, sempre vai ter alguém que compra a briga da verdade, que bate de frente. Nós estamos vendo isso no momento político do país, nós estamos vendo isso no nosso movimento espírita, nós estamos vendo isso em várias situações aí, onde a desordem vem tomando conta e sempre tem alguém que se posiciona e traz uma turma aí que vinha se perdendo, né, porque não tem essa maturidade, esse raciocínio lógico para parar, pensar e falar, será que é assim mesmo? Deixa eu pesquisar, deixa eu me informar. Sempre tem aquela galera que vai no embalo, que vai na onda, que vai no entusiasmo, e nesses momentos é necessário que alguma voz se levante para bater de frente com a mentira, com a manipulação e trazer as pessoas de volta para a verdade. Então isso está acontecendo em termos de movimento espírita, graças a Deus nós temos gente boa estudando Kardec, nós temos isso no momento político, nós temos isso no momento da educação do Brasil, já que nós somos, muitos aqui são professores, né? E a gente está vendo isso acontecer, tá? A revolução acontece aos poucos, né? E ela é uma revolução silenciosa ou pacífica. Silenciosa não, mas é pacífica, né? Não é de levantar e sair derrubando, quebrando, não. É uma revolução de ideias, né? A verdade vem ressurgindo, graças a Deus. Vamos seguindo aqui, então, voltando para o texto, com Kardec nos dizendo assim: também ressalta que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei enquanto essas instruções permanecerem insuladas. Insulada relativa à ilha, né? Isolado, fora de um contexto de união e de filtragem. Tá? Então, as comunicações que viriam, e hoje, 2022, a gente pode dizer tranquilamente, as comunicações que vieram e que ficaram isoladas não se tornaram lei. Aquelas que foram divulgadas, enviadas para Kardec e passaram pelo critério da filtragem, colaboraram de alguma forma para esses pontos que Kardec está chamando, né? Que ele vai chamar, desculpa, de princípios fundamentais da doutrina espírita. Mas ainda eram, segundo esse texto, né, vamos nos lembrar de um contexto histórico, pontos ainda não totalmente esclarecidos. Querido, lembre-se, querida, lembrem-se que nós estamos estudando um texto de 1864, ainda tinha quase 5 anos de estudo para Kardec. Ainda tinha muita coisa a ser pesquisada, o desenvolvimento da parte moral tinha acabado de acontecer. Lembre-se que esse texto foi publicado no Evangelho segundo o Espiritismo, então
o desenvolvimento do livro 3 ainda tinha acabado de acontecer, o desenvolvimento do livro 4 das Esperanças e Consolações aconteceria em 1865, só um ano depois, no livro O Céu e o Inferno, e o desenvolvimento do livro 1, ou primeira parte do Livro dos Espíritos, aconteceria só em 1868, quando a Gênese vem desenvolver os princípios discutidos no livro 1, ou primeira parte, em O Livro dos Espíritos. Então veja que pontos importantes ainda precisariam surgir, não pontos fundamentais que já estavam no Livro dos Espíritos, mas o desenvolvimento dessas ideias ainda precisaria acontecer. E vamos voltando para o texto aqui, com Kardec nos dizendo assim, que elas não devem, por conseguinte, por consequência, ser aceitas, senão sob todas as reservas e a título de esclarecimento. O que é todas as reservas? Com muito cuidado. O que é a título de esclarecimento? Como possibilidade. Como mais uma possibilidade, dentre tantas, diga-se de passagem, tá? Porque algumas áreas naquela época, né, algumas áreas da construção da ciência espírita, ainda eram um campo aberto. Era necessário desenvolver, como nós sabemos, as ideias que já haviam sido divulgadas, né, as ideias fundamentais em O Livro dos Espíritos. E Kardec prossegue, dizendo assim, daí a necessidade da maior prudência em dar-lhes publicidade. Olha só, o que é dar publicidade? É a publicação, tá? Então Kardec tomava muito cuidado ao publicar, ao escolher os textos que seriam publicados. Isso aqui serve muito e deveria ser muito orientado para os nossos queridos colegas de movimento espírita hoje, né? Cuidado com aquilo que você está publicando, gente. Não é porque você acha que psicografou, porque eu não tenho dúvida para afirmar hoje que muita coisa que a gente acha que está sendo psicografada, na verdade, é do mundo do pensamento. Eu ia usar o termo mundo mental, mas esse termo não é adequado, e aqueles que acompanham o nosso trabalho há mais tempo sabem que a gente não gosta muito dele. Mas do próprio pensamento, das ideias do médium, do mundo sentimental do médium, que às vezes nem é médium. Que às vezes é alguém que está aí com a ansiedade pululando e achando que é médium e querendo botar no papel as ideias dele nesse movimento de ansiedade mesmo, de achar que traz em si as soluções para todos os problemas de determinado contexto, quando na verdade a gente precisa ter humildade de admitir que a gente não vai resolver o problema dos outros, é que a gente não conseguiu resolver nem os nossos. Então é essa humildade de pensar que eu não tenho capacidade para sair resolvendo o problema nem dos outros, nem de contexto alheio, ela é muito importante nesse movimento de apaziguamento do nosso coração. Eu contribuo da melhor forma que eu posso, mas não consegui resolver nem os meus problemas ainda. Então vamos com calma. E é nesse movimento, é nessa dinâmica interna da pessoa achar que é médium, de achar que está sendo o instrumento de algum espírito, quando na verdade ele está apenas colocando para fora as ideias e os sentimentos dele, ou mesmo que ainda que a gente tenha certeza absoluta que aquele texto é psicografado, que aquele texto é produzido pelos espíritos pela via mediúnica, a gente não sai publicando à torta e à direita, como se faz hoje, né? Ou seja, a reunião acontece das 8 às 9, 9h30, o texto já está aí no Facebook, e muitas editoras de fundo de quintal foram abertas no nosso movimento. Desculpem, estou pegando pesado, mas a pessoa envia o livro para uma editora séria, a editora séria vai ter o cuidado, não vai publicar, evidentemente, se tiver alguma falha doutrinária grave. Se for uma falha pequena, às vezes ela coloca uma observação lá, isentando a editora de responsabilidade, dizendo que aquilo lá não reflete a política da editora ou não reflete as ideias da própria doutrina espírita. Então, quando o livro não é publicado, o que acaba acontecendo, e acontece o tempo todo, diga-se de passagem, você vai dar uma pesquisada agora, você vai descobrir isso com muita tranquilidade. Muitas vezes a pessoa, como tem os livros recusados pelas grandes editoras ou pelas editoras sérias, o que eles fazem? Eles abrem uma editora própria. Por isso que eu me referi às editoras de fundo de quintal, que não tem nenhuma sede física. Tá? Pega o material, faz virar um livro e sai vendendo à torta e à direita. E quanto mais barato, melhor para a situação complicada que é a dos clubes do livro,
que em geral preocupa-se muito com o dinheiro que vai sustentar uma obra assistencial, uma creche, um lar de velhinhos, todos os trabalhos respeitáveis, por favor, não me entendam errado mais uma vez, mas eu queria que cada um aqui pensasse agora se realmente é um movimento correto você divulgar obras antidoutrinárias com o fim ou com o objetivo exclusivo de arrecadar dinheiro para esses projetos. Não vou me posicionar, não vou responder, eu tenho a minha opinião, que aliás aqueles que acompanham os nossos estudos não vão ter muita dificuldade para adivinhar qual que é essa nossa opinião. Mas é óbvio que é muito tranquilo para todo mundo entender como é que a gente pensa, mas eu não vou me posicionar. Vou deixar no ar para cada um pensar, né? Sem fechar, deixando em aberto. Será que é um movimento correto a gente, em nome da caridade, sair vendendo obras antidoutrinárias só para poder arrecadar dinheiro? Será que a obra assistencial ela justifica a venda de obras antidoutrinárias? Deixo para se pensar. Vamos em frente aqui no texto, para o último slide do estudo de hoje. E, caso se julgue conveniente publicá-las, caso, né, se, é uma conjunção condicional, importa não as apresentar senão como opiniões individuais. Veja o cuidado que Allan Kardec tinha. É a opinião do espírito, ainda carece, ainda falta a confirmação de outros espíritos através de outros médiuns, naquele movimento necessário das evocações para a confirmação das ideias. Mais ou menos prováveis, porém carecendo sempre de confirmação. Cara, esse slide aqui tá muito importante, viu? Vale a pena aí você armazenar bem o que está sendo discutido aqui. Essa confirmação é que se precisa aguardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, a menos que se queira ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida, ou seja, aquela credulidade exagerada que às vezes nós encontramos as pessoas num movimento de idolatria, de médium, de espírito, de palestrante espírita, dizerem amém para tudo. Então, sem essa base kardeciana que a gente defende tanto, muita mentira acaba passando como verdade, e esse é o nosso medo. Então, a gente espera estar contribuindo nesse movimento de esclarecimento dos amigos quanto à importância dessa filtragem, cujos critérios estão sendo discutidos aqui, no chamado controle universal. Aqui a gente encerra, então, o 12º vídeo. Muito agradecido aos amigos que têm dado o seu feedback, têm estado conosco. Se você puder, repito, escreve aí no canal, passa para frente o vídeo, deixa o seu like, passa para frente a playlist e vamos estimular as pessoas a estudar o conteúdo de Allan Kardec. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a presença dos amigos e rogo a Deus que continue nos abençoando nesse trabalho de autoesclarecimento, porque primeiro eu estudo para me esclarecer. E agradeço a oportunidade de passar para frente esse conteúdo extraordinário. Um abraço, gente. Obrigado.